Olá, servidor público, olá, cidadão. O programa Cidadania e Serviço Público teve a sua primeira apresentação no dia 10 de janeiro de 1999. Portanto, neste mês, estamos comemorando 25 anos no ar. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E os nossos convidados de hoje são dois grandes líderes aqui de São Paulo. Maricler Real, presidente da ASP, Associação das Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça. E Cássio Prado, presidente da AOGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. É uma conversa sobre cidadania e serviço público e esses 25 anos da nossa existência. Vamos lá? Olá, Maricler, presidente da ASP-TJ, Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça. Já fizemos alguns programas aqui juntos. Cássio, presidente da AOGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. Também já fizemos um programa maravilhoso. Aliás, você explicou muito bem qual é a função do oficial de justiça. A Maricler também, no passado, já explicou o que é o psicólogo, o que é assistente social no Tribunal de Justiça. Agora, no programa de hoje, nós vamos conversar de uma gravação de um programa de TV que está completando, no dia 10, 25 anos no ar, o que é muito difícil. Então, todo domingo, nós estamos no ar a partir das 21 horas. E, aos sábados, repete a partir das 15 horas. Quando é que fizemos o primeiro programa? Exatamente no ano de 1999, quando já se discutia o que seria o ano 2000, né? O tal do bug do milênio, né? Vamos mudar de milênio. É, muita gente discutindo que, segundo a Bíblia, poderia ser, né, o final do Ah, mundo é o no fim ano do mundo. 2000, né? O fim do mundo. Era a interpretação de muita gente. É, aquela história de 1000 passará, 2000 não passará. Então, todo mundo estava preocupado. Bem, no fundo, nós estamos nos matando aos poucos, né? Nós estamos destruindo a Terra aos poucos. Talvez esse seja o início do fim do milênio, do fim da vida, se a gente não tomar cuidado. Aliás, falava até que em 2000 haveria o retorno de Jesus, etc. e tal. Bem, e como é que estava o Brasil nesse momento? De 1994 a 1998, estávamos com Fernando Henrique Cardoso. Estávamos iniciando uma nova época de presidência da República, a primeira vez que estava tendo uma reeleição, né? Estava sendo aprovada uma reeleição, por isso até 1998. Né? O dólar, imagina, o dólar estava a 1,55. Né? Caríssimo, Olha, caríssimo. olha hoje o preço do dólar. Então, como é que vocês veem esse período e a gente entrar com um programa falando dos problemas do serviço público e do servidor público exatamente nesse 1999? Ó, eu, como sou mais velha, eu vou começar, tá bom? Eu sempre chamo para a minha responsabilidade pela idade. Primeiro, eu queria dar os parabéns para a FESPESP, que foi fundada em 52. É a entidade que congrega associações de servidores públicos do Estado, e a qual eu entrei como diretora há 17 anos atrás. Então, para mim é motivo de orgulho. Saí quando aposentei, voltei depois que saí tirei o pé da estrada e resolvi assumir a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do TJ de novo. Eu acho que nós vamos ter vários programas. Eu acho que um deles, o mais interessante,
é alguém entrevistar você, viu, José Gossi? Porque nesses 25 anos, você fez a apresentação de todos. Eu acho que você é a pessoa que mais tem a nos contar sobre esses 25 anos deste programa. Você que é uma pessoa afeta ao cinema, às artes, à comunicação, e que é presidente da FESPESP, além da CETESB, e mais que isso, presidente da Pública Nacional, é quem detém o conhecimento de como foi a mudança nesses 25 anos. Eu acho que, no momento, nós temos um governo democrata, um governo onde as diferenças podem ser discutidas, um governo mais aliado à esquerda por conta de ser democrata, mas que nós, eu estou falando de governo federal, viu? Não, estadual não, estadual é outra coisa. Mas, a nível federal, a gente sabe que mesmo que o presidente Lula e sua equipe, uma parcela dela, seja muito a favor de liberdades e de negociações e de amparo à população que está excluída, nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos responsáveis pelo Congresso Nacional que nós elegemos. Nós elegemos deputados federais e senadores horríveis. E não é possível, de forma alguma, passar qualquer projeto de interesse dos trabalhadores naquele Congresso Nacional se a gente não negociar. É simples assim. Quem já esteve lá, como eu, Cássio e você, que já estivemos em Brasília acompanhando, a gente sabe que é um congresso reacionário, é um congresso elitista, é um congresso de bancadas, né? A BBB é bancada forte da bala, da bola, do boi, o agronegócio. A gente vê os projetos que estão passando e vê aquilo que o Lula, que ele tira dos projetos, que ele cancela, esqueci o nome agora, que ele veta, vota para o Congresso, eles derrubam o veto do presidente. E isso a gente vê na questão indígena. Olha, gente, não precisamos ser grandes elaboradores de pensamentos para saber que os índios eram donos do Brasil inteiro. E nós chegamos aqui, fomos tirando, 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 e agora estamos tirando mais, né? Então, tudo que faz em questão de proteção à mulher, às minorias, a gays e LGBTQIA+, e principalmente para as mulheres negras da periferia, é, é muito pouco que se consegue implantar. Inicialmente, quero parabenizar o Gozi pelos 25 anos do programa. Como você disse, Gozi, não é fácil ter um programa 25 anos na televisão. E eu sei muito bem esses 25 anos, porque você sempre perseverou em ter o programa e levar às pessoas a realidade do serviço público e do que é cidadania. Como a Claire estava dizendo, existe hoje uma grande dificuldade para a implementação de serviços sociais, de políticas sociais para toda a sociedade, né? Este governo sofre um pouco mais ainda, o governo federal que nós fizemos, em razão do Congresso que foi votado. Que queira ou não queira, ainda é uma expressão da sociedade. E a nossa sociedade estava doente, muito doente. Uma polarização que não vejo a razão de existir, porque nós devemos buscar o bem comum, sempre o bem comum. O servidor público é aquele que leva até a sociedade o Estado. No nosso caso, no judiciário, nós levamos o Estado juiz, mas devemos ter a condição de entender também que o poder público está aí para servir e não para ser servido, coisa que nós vimos muitas vezes por aí. Várias oportunidades lá em Brasília, com necessidades de negociações que era, aos meus olhos, não é possível, que tem que ser dessa forma. E tem que ser. Aqui em São Paulo, também sofremos algumas dificuldades em negociações, conversas com nossos deputados,
mas aqui ainda estão perto, então a gente consegue, através das bases eleitorais deles, fazer uma pressão mais forte, uma pressão mais contínua. Mesmo assim, nós temos visto aí as reformas administrativas que têm sido impostas por nós desde a época do Dória e anteriormente também. E agora a mais recente do Tarcísio, que ele fala que vai diminuir o número de funcionários que são comissionados, mas será isso, na realidade, benéfico para a sociedade? Ou será mais uma razão para que ele possa ter controle da massa, controle do Estado? Não vejo. Se a pessoa comissionada está lá e está fazendo um bom serviço, trabalhando, por que não estar? Eu entendo sim, que é muito melhor que seja concursado, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos visto essa dificuldade para a abertura de concursos. Quando a Marie Claire, eu represento os psicólogos e assistentes sociais, e eu trabalho como oficial de justiça, uma vez conversamos, eu achava um cúmulo. Eu fui intimar uma pessoa para fazer uma entrevista social daqui a 1 ano e meio. Gente, é uma criança, não é possível. Isso. Os oficiais de justiça têm 5.000 cargos abertos. E hoje nós vemos as pessoas, muitas oportunidades dizendo, infelizmente, falando sobre diligências dos oficiais de justiça. Se existe excesso, é porque existem muito poucos oficiais de justiça. E nós precisamos ter mais. Rose, eu vejo que você deve ter visto uma transformação muito grande dentro do serviço público. Eu estou há menos tempo, eu entrei no serviço público em 87, a associação, a Algesp, foi fundada em 1950, e de 87 para cá, eu vi a dificuldade que é de conquistas de direitos. Nós temos feito uma luta por defesa de direitos, por permanência de direitos. Mas não são direitos nossos, dos servidores públicos. São direitos da sociedade, de ter um bom atendimento. É isso que tem que imaginar. O ideal é que todos, independente do privado ou público, tivessem os mesmos direitos. E não que uma classe ou outra tivesse direitos separadamente. E vejo que esse programa Cidadania tem trazido isso para a sociedade civil em geral, demonstrando que o serviço público é da sociedade, é para ser servida e não para servir os governantes e aqueles que estão no poder. Por isso que nós sempre falamos várias vezes no encerramento do Cidadania, um programa que vem conversar com você, servidor público, com você, cidadão, trazer as informações para você. Isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos continuar, e aí nós vamos pegar, por exemplo, a Constituição de 88, a gente já estava na briga naquela época, e conseguimos vários direitos, não exatamente do servidor público, mas para o serviço público, para o atendimento ao cidadão. Pouca gente entende isso, né? Pouca gente acha que o servidor é o servidor, entendeu? Nem sempre atende bem. Não é... Mamata. Pois é, pois é. Então, olha só, a Constituição de 88 começou a ter perdas de direitos dos servidores e, por isso também, do serviço público, já com Fernando Henrique Cardoso. Né? Já começou aquela história de que tinha que mudar alguma coisa administrativamente do que estava na Constituição. Nos 2 anos que ele ficou, ele tentou isso. Eu participei ativamente porque estava lá, especialmente com o Júlio Bonafonte, que não está aqui, mas a gente estava lá o tempo inteiro levando projetos, tentando mudar alguma coisa. E durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos um aliado maravilhoso, que era o PT. O PT estava do lado do servidor público, o PT estava do lado do serviço público. Né? Olha a surpresa nossa quando vem o Lula, que ficou de 2003, inicialmente, a 2007, né? E que ele mesmo começou a pensar em modificações administrativas, em reforma da Previdência, até o pagamento dos aposentados começou num projeto do Lula, entendeu? E aí nós sentimos o que fazia o PT, né? Numas discussões que eu tive com alguns deputados do PT, eles diziam para mim, não, nós somos a base do governo.
mas nós vamos, como base, trabalhar, vocês vão ver como vai melhorar. Queria que vocês falassem um pouco do que aconteceu para vocês, ou participando ou ouvindo sobre esses 2 primeiros anos do Lula. Ó, eu peguei as duas reformas para me aposentar, a reforma do Fernando Henrique e a reforma do Lula. Mas o que me preocupa muito nesse momento, muito, muito mesmo, é a reforma administrativa, é a PEC 32. O que me preocupa de verdade é o fim da estabilidade no serviço público, o fim de carreiras, o fim de concurso. E eu vou dizer por quê. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que eu morei em várias, acho que eu morei em umas 8 cidades do estado de São Paulo e mais 2 estados por aí. E uma delas que eu passei, uma amiga comprava merenda escolar. E ela pagava, no fim do mês, ela dava ordem para a prefeitura pagar. Aí chegou a conta de uma carne no dia 7 de setembro. Ela dizia, mas 7 de setembro a escola não funcionou. Não, mas o prefeito mandou entregar carne na casa dele, que tinha um churrasco. Aí ela era concursada, ela disse, mas eu não pago. Manda a conta para a casa dele, que foi onde você entregou a carne. E o açougue fez isso e ele pagou. E se ela não fosse concursada? Se ela fosse indicada pelo vereador, se ela fosse indicada pelo prefeito, se ela fosse amiga da vizinha, da cunhada de alguém, a população teria pago a carne de um churrasco de um cara que era rico, que não precisava, que era a carne da merenda escolar das creches e das pré-escolas. Isso é o que garante a estabilidade através de concurso público. É você poder defender a população de desmando de quem seja o governante, seja municipal, estadual, federal. E a gente perdendo isso, a população vai perder, porque não vai existir jamais política pública que vai ser de governo, vai ser, sabe, vai ser daquele governador de plantão. Não vai ser uma política de governo com começo, meio, objetivos, avaliação e etc. Vai ser feito tudo de acordo com a vontade daquele governante para defender os interesses. Olha, gente, numa cidadezinha pequena aqui, de 8, 10, 5 mil eleitores, você troca os servidores públicos a cada 4 anos, sabe? Você vai tirar quem é de carreira e vai colocar. Olha, se a sua família eleger tal vereador e votar neste prefeito, nós temos 2 empregos para vocês aqui, um na secretaria tal e um na secretaria tal. E é isso que vai ser feito. E é isso que nós não podemos permitir. Nós temos que levar esse debate para a população. A população tem que saber que não é importante para o servidor público só dormir sossegado, ele ter estabilidade. É ele poder dormir sossegado, porque ele vai falar não para o prefeito, vai falar não para o vereador, quando o vereador e o prefeito querem fazer desmandos na cidade. Acho que, para mim, isso é o que vai levar o debate esse ano. A Constituição de 88 é a chamada Constituição Cidadã, né? Que Sim. trouxe realmente direitos que nós tínhamos sido tolhidos durante a ditadura militar de volta para o Brasil, né? E nós vimos, eu tenho um livro que, que fala que quando houve a aprovação da Constituição Cidadã, houve também muitos poderes dados ao Congresso, né? E realmente é uma realidade hoje. Como disse a Marie Claire, existe um veto presidencial, eles vão lá, derrubam o veto e assim por diante, porque a democracia vai. Você vê hoje, estavam falando sobre o veto que o presidente fez sobre o orçamento, sobre os pagamentos que devem ser feitos aos deputados federais, com data e horário, data, dia certo, né? Que possivelmente serão derrubados, porque apesar de estarmos vivendo um sistema presidencialista, nós vemos muito parlamentarismo funcionando e atuando em cima do presidencialismo, porque ele detém também o poder de, caso entender aquele que está presidindo abrir o processo de impeachment, a gente abre. Né? É como se fosse uma ameaça, né? Me parece sempre isso, né? Uma ameaça velada, que nós vimos como ocorreu na época da nossa presidente Dilma. Infelizmente, é verdade. Né? O que ocorreu. Eu vejo quando você fala assim de o servidor poderia dormir tranquilo porque ele era concursado.
também há de se pensar que a sociedade pode dormir tranquila, porque ele é concursado. Porque o servidor também é da sociedade, e ele representa a sociedade ali dentro. Porque aquela pessoa, esse servidora que você mencionou, tenho certeza que ela não agiu de má fé de forma alguma, ela agiu defendendo direitos da sociedade. É isso que nós temos que levar em conta. O servidor público defende os direitos da sociedade. Porque hoje existem muitos direitos. Como você falou, a NOECA tem vários direitos, mas não são concretizados. De que vale uma vela se eu não tenho fósforo para acendê-la? Nada. Então, eu vejo que esse programa Cidadania tem trazido isso para todos nós. Né? Tem trazido realmente essa verdade do que é ser cidadão. Né? O Gozzi é uma pessoa que admiro demais, porque está aí há quanto tempo fazendo tudo, aí não se cansa. É uma pessoa que está em São Paulo de manhã, à tarde está em Brasília, outro dia de manhã está em São Paulo, para avião. Esse dia eu falei para ele, Gozzi, que saúde. Porque E no mesmo dia voltou para Brasília, viu? Fez isso ainda. sim, sim. E isso tudo, a gente vê que o Gozzi faz com gratidão, com felicidade, porque ele faz querendo realmente o melhor para a sociedade, usando o servidor público para que a sociedade seja atingida. E ele sempre fala isso. Na reforma, quando estava tendo a reforma, desculpe, esse nome não deve ser manifestado, mas do Dória, ele falou assim: quem vai ser atingido é você também, vizinho. Não é somente eu. É. Né? O posto de saúde vai ter menos funcionários. Né? É E as isso que as escolas pessoas agora, têm os que entender. professores vão perder tudo? Os professores estão Sim. perdendo tudo. Então, como que pode? Não valorização dos professores, Marie Claire. Uma sociedade sem Cássio, eu vou falar educação. uma coisa para você. A minha neta mais velha, que o Gozzi acompanhou o nascimento há 17 anos atrás, vai prestar vestibular. Estuda numa ETEC que não tem professor de Química e Física. Pronto, acabou. Não preciso falar mais nada. Acabou. Não, Não tem professor de não. Química e Física. Você tocou num assunto também, Cássio, que eu gostaria de retomar um pouquinho. Impeachment da Dilma. Quer dizer, o impeachment da Dilma, cada dia, para mim, fica mais claro que foi um grupo de reacionários tentando segurar qualquer melhoria, qualquer evolução, né? Qualquer andar para frente do país. E, Qualquer e avanço. parece que nós tínhamos ali o Temer já esperando que isso acontecesse. E tentou imediatamente uma nova reforma da Previdência. Nós levamos para Brasília, no total, as várias entidades, nós levamos para Brasília mais de 100 mil servidores. Foi um último grande momento que eu vi de manifestação do servidor em Brasília. Tinha visto já uma em São Paulo contra o Covas que queria impor uma reforma previdenciária aqui também, com desconto dos servidores de 25%. E nós derrotamos o Covas. E levamos ainda, nós colocamos 30 mil servidores na frente do Palácio dos Bandeirantes. Ah, E eu me depois lembro. 100 mil pessoas em Brasília. Nada melhorou daqui para frente, só direitos foram mais perdidos ainda. Né? Agora temos um governo que, pelo menos, é democrático, não está acertando muita coisa com os servidores, não. Está uma discussão muito séria, mas é um governo democrático com quem a gente está sentando em mesa de negociação. E a minha pergunta: cadê os servidores para se manifestarem sobre os direitos que estão perdendo? Nós tivemos uma grande pessoa ao nosso lado, um deputado federal que nos faz muita falta, que é o Arnaldo Faria de Sá. O Arnaldo, uma vez eu estava com ele numa reunião do MAS, que era Movimento Acorda a Sociedade, e o Arnaldo, ouvindo as pessoas, ele já não tinha sido reeleito, ele falou assim: olha, nós começamos a perder direitos e condições de exercer direitos, de defender direitos, buscar direitos, quando houve aquela reforma no Judiciário Trabalhista, em que tinha um vogal dos trabalhadores e o vogal dos empregados, como fala, patrões. Depois, juízes classistas. Aí os juízes brigaram para tirar aqueles juízes classistas. Eu estive com você, Gozzi,
lá em Brasília. Teve bala de borracha, gás lacrimogêneo. Eu tenho fotos sua lá, inclusive, viu? Estava vermelhinho lá dentro do caminhão da pública, em frente ao Congresso nós estávamos, né? Nós fomos de manhã e voltamos à tarde. Isso. Depois daquilo, veio a reforma trabalhista. A reforma trabalhista veio para extinguir os sindicatos, veio para acabar com os sindicatos. E isso também dificultou, de certa forma, o financiamento para que os trabalhadores estivessem representados em outros locais. Por exemplo, em Brasília, em São Paulo e assim por diante. Porque hoje a gente, queira ou não queira, vive uma grande dificuldade financeira, a gente vê isso dentro dos sindicatos, para que leva seus membros, trabalhadores, até os locais de manifestação. E muitos se acomodaram. Eu só queria agradecer demais. Eu posso dizer que neste programa e na FESPESP, eu, enquanto mulher sindicalista de luta, me sinto acolhida e tenho meu espaço. E sei que as companheiras das demais entidades e de demais categorias também têm. Isso é difícil para a gente no movimento sindical, viu? Por mais que a gente lute, é difícil. E dizer que é um prazer, é uma satisfação participar de mais um programa, de novo dar os parabéns, dizer que espero que venham muito mais 25 anos aí de programa e que a gente continue nessa vibe de defender a população e o serviço público. Muito obrigada. Você vê que você colocou que eu tenho que ir até o 100. Isso, isso. No mínimo. Gente, agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que vocês enriqueceram esse aniversário do programa e com certeza a gente vai continuar com outros papos muito interessantes sobre serviço público e cidadania. Gente, Já muito estou comprando o obrigado. bolo para a próxima reunião da FESPESP. Opa, Parabéns, cidadania. Parabéns, Gozo. Parabéns, até, FESPESP. até Até mais. mais, Marie Claire. Parabéns a Tchau, vocês, tchau, gente. crianças. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que traz para você informações sobre cidadania e sobre serviço público. Um programa produzido há 25 anos pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Há 25 anos, cidadania e serviço público no ar. Não percam nosso próximo programa. Até lá!